Os casos do detetive Cenália. 1915. Santa Catarina. Guerra do Contestado. No matagal ermo, havia uma cabana, onde estavam escondidos os rebeldes da Revolução. Dois jovens soldados do exército, o cabo Eudoro Martinez e o sargento Reginaldo Paiva, com suas armas em punho, se aproximaram da cabana. Martinez: rendam-se, canalhas. Os rebeldes não responderam e revidaram com tiros. Paiva: soldados, protejam-se. Martinez: de-me cobertura. Vou entrar pelos fundos. Vamos pegar aquele monge safado. Minutos depois, Paiva entrou pelos fundos e arrombou a porta. Nisso, estavam 4 rebeldes na cabana. Paiva matou 3 e restou o líder da cabana. Paiva: onde está aquele monge? O rebelde não respondeu e Paiva o matou com um tiro fatal na testa. Paiva: soldados, vamos sair daqui. Eles devem ter fugido para o matagal. Vamos pegar o monge. Martinez: leve alguns homens com você. Continuemos a luta. 2025. Dias atuais. Centro de Brotóvia. 17 horas. Museu do Exército. Havia muitas pessoas prestigiando o evento na qual estava presente o ex-sargento Paiva, com os seus 128 anos. Debilitado, de cadeira de rodas, e usando um uniforme militar, Paiva se comunicava com suas mãos, pois perdeu a fala. Guiado pelo seu neto, também militar, o tenente Roberto Paiva, o evento falava sobre a participação de Paiva na Guerra do Contestado. Roberto: é uma honra ver o meu avô sendo homenageado por sua bravura e luta. Agradeço a todos por prestigiarem o evento. Os presentes bateram palmas pelo discurso. 3 horas depois. Um incêndio de grandes proporções estava ocorrendo dentro da mansão onde mora o sargento Paiva. Roberto: socorro, socorro! Meu avô está lá dentro. Chamem os bombeiros! Chamem os bombeiros! Minutos depois, os bombeiros chegaram ao local e um deles avistou o corpo carbonizado de Paiva, sentado na mesma cadeira de rodas. Um dos bombeiros comentou: temos que chamar o DPCF urgente. Algo está estranho aqui. Caso de hoje, o contestado. Minutos depois. Cenália e a equipe chegaram ao local. Vila Nova, que chegou antes, estava tentando conversar com Roberto, bastante abalado. Havia também uma junta de 4 soldados militares que estavam na cena. Cenália: um crime militar. Uma guerra de mais de 100 anos. Eu e Krisha vamos entrar na casa, enquanto o inspetor conversa com o tenente e os soldados. Para entender o pano de fundo histórico da Guerra do Contestado é crucial para a investigação de Cenália, já que o crime parece ter sido uma vingança ligada a esse passado. Aqui está um resumo aprofundado sobre a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. A Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. A Guerra do Contestado foi um dos maiores e mais sangrentos conflitos sociais do Brasil no início da República, Primeira República. O cenário do conflito. Local: região do Contestado, uma área de aproximadamente 20.000 km², 2 rica em erva mate e madeira, na fronteira entre os atuais estados de Santa Catarina e Paraná, daí o nome, pois era uma região contestada por ambos os estados. Período: outubro de 1912 a agosto de 1916. Vítimas: estima-se que entre 5.000 e 20.000 sertanejos, caboclos, morreram em combate, por fome ou epidemias, vítimas de uma violenta repressão militar. As causas fundamentais. O conflito não foi apenas uma disputa de limites, mas sim uma explosão de problemas sociais e econômicos, misturados com um forte movimento religioso. Disputa territorial: motivo principal do nome: os estados de Paraná e Santa Catarina disputavam judicialmente a posse da região. Questão da terra e deslocamento social. O governo cedeu grandes faixas de terras devolutas, públicas, para a Brasil Railway Company, uma empresa americana controlada pelo magnata Percival Farquhar, para a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ESPRG. Milhares de poceiros, os sertanejos,
que viviam na região, foram expulsos de suas terras para dar lugar à ferrovia e aos grandes projetos de extração de madeira, lumber. Com o fim da construção, muitos trabalhadores ficaram desempregados, aumentando a miséria e a revolta. Messianismo e liderança religiosa. Em meio à miséria, surgiram líderes religiosos, conhecidos como monges ou beatificados, que prometiam a salvação e a criação de uma cidade santa, um reino terrestre sem pobreza, imposto e opressão. O principal líder da guerra foi José Maria de Santo Agostinho, o monge, que pregava a volta da monarquia, o encantado, e criticava a república. Ele foi morto no primeiro grande confronto, a Batalha de Irani, 1912, mas sua mensagem foi continuada por outros líderes. Os beligerantes, quem lutou? Sertanejos caboclos, rebeldes, poceiros, pequenos proprietários, desempregados e famílias pobres. Lutar pela posse de suas terras, seguir o monge José Maria e resistir ao avanço das companhias capitalistas e do governo. Forças oficiais, governo, Exército Brasileiro, Federal, polícias militares de Santa Catarina e PR, e vaquianos, capangas armados dos coronéis. Reprimir a revolta messiânica, garantir a ordem e defender os interesses dos grandes fazendeiros e das empresas concessionárias. O fim da guerra e consequências. Repressão brutal. As tropas governamentais usaram táticas violentas, incluindo metralhadoras e canhões, para destruir os redutos rebeldes, como o massacre de Taquarussu e o combate em Santa Maria. Encerramento. A guerra terminou em 1916, quando os últimos líderes foram capturados e os sertanejos foram derrotados e dispersos. Consequências. Assinatura do Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, resolvendo a disputa territorial. Aumento do latifúndio, grandes propriedades, com a perda das terras dos pequenos poceiros. Profundas marcas sociais, culturais e econômicas na região, com a repressão aos movimentos sociais e a morte de milhares. O sargento Reginaldo Paiva estava, em 1915, no auge da repressão militar. A referência ao monge safado e a morte do líder rebelde na cabana indicam que ele era um militar de linha de frente na caça e extermínio dos sertanejos. A sua morte, um século depois, levanta a suspeita de uma vingança histórica de um descendente dos caboclos ou do monge que ele tanto desprezava. O detetive Senália e o Dr. Thomas Figueiredo, o legista que substitui o Dr. Paludo, que está doente, adentraram a sala principal da mansão. O cheiro de queimado era intenso, mas os protocolos de preservação haviam sido minimamente aplicados na área central. A cena era sombria, o ex-sargento Paiva estava irreconhecível, reduzido a restos carbonizados na sua cadeira de rodas. Exame preliminar na cena. Dr. Thomas Figueiredo se ajoelhou, vestindo suas luvas de nitrilo, para examinar os restos mortais de Reginaldo Paiva. A primeira observação foi perturbadora. Thomas, ele está totalmente carbonizado, Senália. A intensidade do fogo nesta área foi extrema, mas repare na postura. Senália, ele não se mexeu. O neto disse que ele estava debilitado, em cadeira de rodas, sem fala. Mas, um instinto de sobrevivência faria qualquer pessoa tentar fugir ou, no mínimo, mudar de posição. Thomas, exato. O corpo está colapsado na posição em que a cadeira de rodas o sustentava. O que é muito estranho. A menos que ele já estivesse. O legista manuseou cuidadosamente um artefato parcialmente derretido preso à cadeira e, em seguida, voltou sua atenção para o crânio, que estava severamente danificado pelo calor. Thomas, Senália, a carbonização complica a determinação da causa-mortes na cena, mas há algo que preciso verificar no IML. No entanto, observe a cadeira. A estrutura da cadeira de rodas, que é de um material resistente, não colapsou totalmente, mas parece ter havido um foco de calor direcionado, possivelmente um acelerante jogado especificamente sobre a vítima e a cadeira. Senália assentiu, olhando para os destroços ao redor. Senália, o incêndio foi uma encenação. Ele foi morto e depois queimado. Temos que buscar o que o impediu de reagir. Thomas, há outra coisa. No que restou da região da testa. O calor intenso formou fissuras, é o sinal do pugilista pela retração muscular. Mas,
Bem aqui, no osso frontal, há uma área de trauma focal, circular, que não parece ser de explosão por calor. É um dano que precede a carbonização mais destrutiva. O legista apontou com um instrumento fino para o local. Thomas, suspeito de um orifício de entrada de projétil, cenária. É claro que a prova cabal virá do raio-x e da autópsia, mas a lesão é sugestiva. Se for um tiro, ele estava morto, ou pelo menos imobilizado fatalmente, antes que as chamas o atingissem. Cenália, um tiro na testa. Cenália fechou os olhos por um momento, voltando 110 anos no tempo, para a cena do matagal. Paiva matou com um tiro fatal na testa. A forma como o líder rebelde morreu em 1915 é a forma como o sargento Paiva morreu hoje. Não é só um assassinato, Thomas. É uma execução com assinatura histórica. Uma mensagem. As primeiras pistas. Morte prévia ao fogo. A vítima não tentou escapar, sugerindo que Paiva foi morto ou incapacitado de se mover antes de ser queimado. Modus operandi simbólico. Suspeita de orifício de entrada de projétil na testa, replicando a forma exata como o sargento Paiva matou o líder rebelde na Guerra do Contestado. Natureza do crime. O incêndio foi usado para encobrir o assassinato e não foi a causa primária da morte, transformando o caso de um acidente em um homicídio ritualístico ligado ao passado militar da vítima. Enquanto isso, Vila Nova tenta obter alguma informação coerente do tenente Roberto Paiva e dos 4 soldados militares.